Dia 21/9, nossa 7ª aula de tecnologia da informação. Então, a gente está falando aí sobre coisas que virão para frente, né? Coisas que vão acontecer ou que podem acontecer na área de TI e que isso pode ou não impactar o nosso trabalho, né? O nosso dia a dia, tá? Eu deixei aberto, né, o nosso fórum. Cadê ele? Está aqui, eu deixei ele aberto aqui. E ele vai não tinha nenhuma, agora tem 2 mensagens para eu responder, mas ok. Ele vai até o dia 22, né, vocês fizeram lá as suas postagens, a sua interação, procuraram descobrir coisas novas, coisas diferentes, coisas que podem acontecer. Não existe um crivo de verdade, isso vai acontecer, né, então, assim, são possibilidades. E alguns conteúdos que eu recebi ao longo da semana, né, um deles foi aquele data center que acho que foi a Microsoft, né, que eles tiraram do fundo do mar e tal, eu coloquei um linkzinho para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, para vocês darem uma olhada, porque na aula passada a gente falou sobre TI verde, né, sobre economia de energia, e aí eles estavam medindo, né, como é que se comportou isso, exigia, por estar no fundo do mar, menos refrigeração, então tiraram algumas conclusões ali interessantes, né, a gente não imagina o que esses caras estão pesquisando, por isso que a gente nunca sabe o que vai acontecer com o nosso dia a dia e com a nossa realidade, tá. Somos em 26, deixa eu arrumar aqui o meu sorteador. Hoje, diferente de outros dias, eu vou deixar uma plataforma sortear. Eu vou sortear um número entre 2 e 26, por que 2? Vou explicar já para vocês. Ô, 25, alguém fugiu da sala. Droga, hein. Por quê? 25, eu tenho 2 sessões aqui, então eu não posso ser sorteado, tá. Olha só, eu posso, eu vou entrar aqui no sorteio, pronto, o Léo chegou, não vou ter que mudar minha numeração. Boa noite, Leonardo. Eu vou manter o 2 aqui, porque o 2 sou eu. Caso eu seja sorteado, eu respondo, tudo bem? E aí, 26? Tá. De 2 a 26, eu estou incluso aqui no sorteio. E o que vai constar nesse sorteio? Eu vou seguir, como sempre, uma numeraçãozinha aqui, que vai até o final, para não falar que eu peguei o último, o Samuel já está chateado comigo. Então, vamos ver que número que ele vai nos dar. Lembrando que eu sou o número 2, e aí quem for sorteado, espero que quem seja sorteado esteja com o áudio aberto, é muito bom poder ouvi-los, mas se não tiver, vai por escrito mesmo, né? Mas não fica tão legal. E o que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai falar para a gente um pouquinho do que viu, né, no fórum, do que pesquisou, do que compartilhou lá conosco, tá bom? Então essa é a regra do nosso jogo, né? 26 pessoas, nada mudou, de 2 a 26, e vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Quem será? Muito bem, ó, o número sorteado foi o número 5, né? Ganhou um iPhone? Não, não é um iPhone de última geração, não é. Tá, então quem que é o número 5? 2 sou eu, 3 é o Alessandro, 4 é a Ana Carolina, 5 é o Augusto, e o número sorteado foi o número 5. Augusto, eu sei que você tem o seu microfone funcionando. Então fala um pouquinho pra gente, o que você viu de tendência, o que você conseguiu absorver, ou de profissões aí que estão em risco? Conta pra gente. Não, Augusto, tem que abrir o microfone, vai. Isso, a gente não está te ouvindo. Foi o 5 mesmo. Alô? Terra chamando. Augusto, 1, 2. Som, teste. Augusto saiu, ele foi até algum lugar, não importa qual seja, né?
não se manifestou no chat, então a gente vai fazer um novo sorteio. Tudo bem para vocês? Tudo bem, né? Não tem escolha? Então vamos lá. Tentar de novo. Entre 2 e 26, sorteio agora. Augusto apareceu? Não, não apareceu. Só entrou na sala e saiu. Ponto negativo para ele. Pois bem, número 11 agora. Quem será o número 11? Augusto é o 5. 6 com a Carol, 7 para o Eduardo, 8 para o Felipe Martins, 9 para a Fer, 10 para o Fernando e 11 a Giovana de Andrade. Giovana, você está por aí? Professor, tá, eu tô. Só que o problema é, essa semana eu nem entrei no fórum, professor. Poxa vida, Giovana. Fala pra gente, a semana foi corrida? Essa semana foi difícil. Para falar a verdade, professor, muita força de vontade eu tô na aula hoje, porque, olha, Puxado. hoje foi. Tá bom, mas eu vou falar uma coisa para você então. Seja bem-vindo e agradeço a sua força de vontade. Como você é parceira, tá? Eu vou quebrar seu galho e eu vou falar um pouquinho. Tudo bem para você? Você se incomoda se eu fizer isso? Eu agradeço, professor. Tudo bem, não tem nenhum problema, Giovana. O importante é você estar aqui e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Bom, ao longo da semana vocês falaram e postaram lá muitas coisas que existem sim movimentos e tendências de evolução, né? E aí alguns de vocês falaram de algumas profissões e eu até chamei a atenção para uma profissão que não existe mais hoje. Vocês não pegaram mais isso. Hoje não tem mais a profissão de despachante policial, por exemplo, né? Que é o cara que fazia licenciamento de veículo, é o cara que datilografava, né? E depois um pouquinho mais além, ele imprimia guias de IPVA. E olha só, um aspecto interessante, né? Hoje, né, alguns de vocês já sabem disso, vocês entram no site do banco com o número do Renavan, você informa o Renavan e ele já apresenta para você quanto que é o valor do licenciamento, quanto que é o valor do seguro obrigatório que você tem que recolher do seu carro, sua moto, quanto que é o valor do IPVA, se você vai pagar em uma ou 3 parcelas, quanto que é o valor com desconto, enfim, tudo isso. E esse era o grande ganho que os despachantes tinham. No começo do ano, nós, né, porque eu cheguei a ajudar um deles, a gente virava a noite fazendo guia de recolhimento de IPVA, datilografado. A gente pegava diário oficial impresso, pegava o veículo do cara, de acordo com o modelo do veículo, procurava naquela tabela se era álcool ou gasolina e encontrava o valor a ser pago. E a gente tinha que datilografar essas guias. Tá? E para o despachante, uma grande evolução era um sistema, um software, um programa que calculasse o valor do IPVA a ser pago e imprimisse a guia. Naquele momento, e eu estou falando para vocês de 1994, mais ou menos, né? Naquele momento, a grande evolução que a gente conseguia enxergar era imprimir. Imprimir uma guia de IPVA. O que aconteceu? 94, 97, o Brasil começou a usar a internet muito embrionário, linha de escada, o pessoal conectava de madrugada, vocês não pegaram isso, né, mas era a inovação chegando, né, você tinha que comprar um modem e conectar depois da meia-noite que você não pagava imposto, não podia conectar durante o dia que era caro. Né? E aí, um pouquinho depois veio o primeiro produto ou serviço, né? Speed. Ih, Harrison, foi só falar de internet, está caindo aí, sem crise. Estou gravando, depois você pode revisar o que você perdeu. Aí, Speed, enquanto serviço, né? Não era nem Viva, era telefônica. Começou a colocar banda larga. Nossa, quem podia colocar banda larga? Enfim. Né? E aí, depois você já tem um pouquinho de história, até o momento que, né, alguém quem? Os bancos
começaram a perceber que poderiam oferecer um serviço que você lá no Internet Banking, né? O primeiro serviço que surgiu não era Internet Banking, era Home Banking. Você tinha um software que também usava seu modem, discava para o banco e você podia fazer suas operações. Para as empresas era melhor do que ir no banco. Ganhava tempo. Só que aí eles levaram isso para a internet, né? Perceberam que poderiam usar a internet. E aí os serviços foram evoluindo, foram aumentando, não porque o banco é bonzinho, mas porque o banco queria reduzir pessoas. E aí muitos dos serviços que o despachante fazia, o banco passou a fazer. Alguém, um gestor, copiou isso de algum lugar e resolveu criar os poupa-tempos, ganha-tempo da vida. Né? Para quê? Para centralizar os serviços, para ganhar agilidade, para desburocratizar. Né? E a gente agora, com pandemia, eles flexibilizaram mais ainda os serviços que eles ofereciam. Muitas coisas que tinham que ser presenciais passaram a ser à distância. Tá? Estou contando essa historinha porque o despachante policial ele parou no tempo lá atrás e os serviços dele foram diminuindo. Né? As pessoas, num primeiro momento, a primeira grande mudança, e as coisas não acontecem bruscas de uma hora para outra, elas vão acontecendo aos poucos. A primeira grande mudança foi quando, vocês talvez não tenham chegado a fazer isso, mas foi quando uma mudança de lei permitiu que eu fosse na livraria, eu pegasse um documento que antes só o despachante sabia preencher, eu poderia preencher e eu levar na delegacia de trânsito, por exemplo, para transferir o meu veículo. Eu poderia datilografar, e era assim mesmo, tá? Aquela fichinha que vai emitir o seu primeiro RG. O despachante parou de fazer aquilo, eu podia fazer. Por que eu fazia? Para não ter que pagar a taxa de serviço dele. Economia. Né? Uma empresa que tem uma frota de veículos, eles poderiam contratar alguém que fizesse, ao invés de pagar um despachante. Então, essa foi a grande mudança. E por fim, né, foi uma profissão que ela se extinguiu, e eu coloquei isso no comentário para alguém durante o rolar do nosso fórum. Né? E aí tem apostas no futuro, tem medicina, tem telemedicina, tem outros serviços que o pessoal acredita que vai surgir, né, a questão de inteligência artificial, de substituição de mão de obra, substituição de rotinas repetitivas. Alguém colocou lá algumas profissões, né? Atendente de telemarketing. Eu até coloquei. Para muitos hoje, né, você trabalhar numa empresa de telemarketing dessa que contrata 500 mil, 2.000 pessoas, e você olhar que esse tipo de serviço ele não vai existir mais, como é que fica essa profissão de entrada para muitos? Porque não vai. Hoje, muitos atendimentos que você recebe são feitos por robô. Você não sabe que está falando com robô. Quem que é a Bia do Bradesco? É uma inteligência artificial que vai interagindo com as pessoas. E você não sabe. E de vez em quando você recebe uma ligação. Olá, boa tarde, Francisco. Eu sou Robson, o atendente inteligente do banco tal. Se é um atendente inteligente, é um robô. Não é humano, só que ele tem nome. Para personificar, para ficar mais perto de vocês. Então foi nessa linha que a gente discutiu ao longo da semana passada, que vocês colocaram as postagens, né, e eu fui procurando interagir com vocês. Tá? Tem... Professor, Oi, Giovana. já que eu não falei, mas uma coisa que eu vi que eu acho muito interessante. Antes, eu trabalho em uma corretora de seguros. Então, Uhum. eu vejo muito boletim de ocorrência eletrônico. Mas muitas pessoas não faziam antigamente. Geralmente elas vão até a delegacia porque elas se sentem mais seguras. Só que por causa da pandemia, a delegacia ali no centro, né, que é perto do centro, aqui em Araçatuba, ela acabou ficando super lotada. Então tinha muitas pessoas indo. Então eles liberaram várias funções de boletim de ocorrência que antes não eram liberadas. Por exemplo, roubo, assassinato, para você fazer tudo pela internet. Gente, obrigado, Giovana.
são mudanças que elas não têm volta. E a aula de hoje eu mostro 2 itenzinhos para vocês, né, dessas coisas que estão acontecendo durante a pandemia. Mas, Giovana, além disso, né, nós fizemos recentemente um robô para cálculo de seguro. Então, se você trabalha numa corretora, você sabe o que é isso, né? Sim, O sim, cliente tenho. liga, um cliente liga, manda um e-mail e fala, olha, cota para mim a renovação do seguro da minha casa, ou do meu carro, ou enfim. Aí a Giovana ou alguém, né, da corretora tem que entrar no site de 2 ou 3 seguradoras, colocar os dados da proposta do cliente, se tem bônus, se não tem, e vai sair um cálculo de lá. Aí a Giovana ou alguém precisa tabular esses cálculos e falar para o cliente, olha, na companhia tal o valor é tanto, parcela de tanto, à vista tanto, na companhia tal é assim, na companhia tal é assim, o que você quer fazer? Né? E nós fizemos um robô recentemente que ele pega os dados da pessoa, do veículo, ou do imóvel, ou da pólice anterior, consulta, pega, verifica se mudou cobertura ou não, dispara o cálculo e manda para o cliente o e-mail com o cálculo. Tá lá, tá feito, né? Então, assim, mudanças que estão acontecendo. Mas era um pouco disso que a Giovana queria compartilhar com vocês, né? E ela pediu minha ajuda para fazer isso. Giovana, eu esqueci de alguma coisa que você queria falar? Acho que não, professor. Legal. Eduardo, igual a inscrição do Enem, por que você está colocando isso para a gente, Eduardo? Eu não sei, tá? Como é a inscrição do Enem. Você quer falar um pouquinho disso para a gente? Bom, se quiser, escreve um pouquinho lá enquanto eu vou caminhando. Aí eu leio aquilo que você colocar. Tá? Mas inscrição do Enem, eu sei que a inscrição do Enem em si, ela não era tão difícil. Mas aquela história depois de escolher a vaga, checar lá, entrar, era o caos, né? Vocês não conseguiam fazer. O Sisu e o Sisu, ProUni são, nossa senhora, Jesus, são muito. O site ele já tem uma interface meio antiga. Você olha para ele, você já pensa que é um site antigo. Então, a interface do Enem em si, ela não é muito difícil de pegar. Só que a do Sisu e do ProUni, eu acho que eles não renovam ela de ano em ano, então ela fica uma interface antiga. Você olha para ela e você fica perdido. dá desespero, né? Bom, a gente pode pensar num robô para automatizar as inscrições de candidatos lá no Sisu. Eduardo, o legal é assim, ó, hoje a gente consegue tirar foto de CPF, RG ou do RG que já tem a CPF, extrair esses dados e colocar em algum lugar. Então isso está muito legal, né? E é uma tendência muito natural. E agora, né, eu já disse isso em algum momento, eles pararam por conta de pandemia, mas já estava se trabalhando um documento único, né, um documento digital, que ele trazia ali, vinculado a ele, todos os seus documentos. Pois é, eu vou falar um pouquinho de Nubank também hoje, Eduardo, aí você pode contribuir com a gente. Mas na semana passada o que rolou foi isso, diferente de outras, e eu procuro mudar para não ficar repetitivo com vocês, né? Ora eu deixo vocês terem acesso ao material, dar uma lida, ora eu comento, e aí eu procuro ir diversificando, né, a forma que a gente tem o nosso encontro. Eu estou levando vocês aqui para o lado, que eu consigo continuar olhando o chat, continuo olhando para vocês, né, caso alguém queira falar alguma coisa, como sempre, fique à vontade, né? Então hoje, eu já falei um pouquinho do fórum, quem quiser visita lá, tem muita coisa legalzinha, interessante para vocês olharem, e o fórum tem funcionado como uma extensão da nossa aula, que a gente pode falar de um monte de coisas, tá? E eu também, e vocês já viram, eu tenho procurado usar aquele grupo do WhatsApp porque eu não falhei, salvo engano, uma semana com vocês. Toda semana aparece vagas na área de vocês. Perceberam que eu coloquei essa semana uma lá que pedia nível superior, né, um pouquinho próximo aí, administração ou contábeis. Então, assim, depois vocês têm que dar uma olhada, quem tiver interesse, né, se a vaga é interessante ou não.
Mas assim, salvo engano, né, toda semana tem alguma coisinha lá para vocês. Né? Esse alerta é que só não muda quem não quer. Né? Eu tenho falado aqui com vocês de formação, de conteúdo, de assuntos que é importante vocês conhecerem, e eu estou fazendo a outra ponta. Conforme chega, conforme eu tenho acesso, eu estou colocando lá oportunidades de emprego que vocês podem se encaixar. Se você não se encaixou nessa, por que eu não me encaixei? Que tipo de conteúdo ou formação eu preciso ter para poder avançar um pouco mais? Para poder conseguir essa vaga? Tá, então aproveitem. Infelizmente, eu não me lembro como é que está a grade de vocês, mas eu só estou com vocês até o final desse semestre. Tá? Então, assim, não quer dizer que depois, surgindo outras oportunidades, eu não vou compartilhar com vocês, mas eu acabo não tendo esse contato semanal com vocês. Então, mudança, melhoria, readequação, está na mão de vocês. Eu tenho procurado dar as duas pontas para vocês fazerem ela se conectar. Tá? Tecnologia em 30 anos, profissões em 30 anos, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Ao final, eu quero falar de um workshop que vocês vão apresentar para mim. Né? Poderia ser, ao invés de workshop, eu tinha chamado de outra coisa. Seminário. Não era mesmo. Poderia chamar isso de uma live de vocês. Fala, Samuel. O professor tinha comentado sobre poupa-tempo. Uhum. Eu fiquei estressado esses dias com o poupa-tempo, porque eu estava tentando fazer a renovação da minha CNH. Também preciso fazer a minha. Você conseguiu? Venceu, não consegui. Não é nem que eu não consegui, ela venceu no dia 7, aí no dia 10 eu já fui no site do Detran e pedi, né, para pagar. Enquanto eu estava lendo lá, tava falando que eles não iam emitir mais a CNH física, e então eu falei, poxa, a taxa que eles cobram para entregar em casa de R$11 eu não vou pagar. Aí eu paguei só a taxa normal. Só que como eu não paguei essa taxa de R$11, eu entrei no site para ver depois, falava lá que não constava pagamento de emissão. E tipo, isso tá desde o dia 10. E até hoje ainda não constou meu pagamento. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que ir no Poupa Tempo. Tentei agendar pelo site, não consegui agendar pelo site. Tentei achar lá o lugar pelo site, não achei pelo site. Tive que ir presencial para agendar. E tá tão lotado que eu só consegui agendar no dia 29. Só consegui agendar horário pro dia 29. Eu ouvi dizer isso, que estava bem sobrecarregado. Mas isso é uma típica, ou é oportunismo, que eu não consigo medir para você. Eles estão sendo oportunistas porque eles estão pegando aquela taxa de envio e cobrando de você. Ou aquela taxa não era uma taxa de envio, era uma taxa de expedição, mas não tem papel mais, não tem que imprimir mais. Né? E eles estão se apropriando desse valor como sendo parte da taxa sua de emissão. Para o professor ter uma ideia, o único lugar que eu tive uma resposta mais certa foi no Twitter. Eu fiz um post no Twitter e marquei o Detran São Paulo. Aí eles me responderam, falaram assim, depois que você faz o pagamento, tem até 10 dias para ser emitida a sua CNH e depois mais 72 horas até gerar o código para você pegar ela digitalmente. Aí eu falei, tá bom, vou esperar. Vai fazer 11 dias. Então, depois que você pagar, mas cara, compensação é de um dia para o outro, conversa fiada isso, né? Você pagou então, hoje, amanhã já processou. Sim. Né? E eu tô esperando, eu preciso dessa CNH para conseguir a vaga lá no emprego, que eu preciso dela definitiva. Sim. Eu vi até um comentário falando que foi prorrogado, né? As que venceram depois. Durante a pandemia, sim. Isso. Mas pro serviço eu preciso dela definitiva. Se ela tiver permissão e vencida, não tem como. Eu perco a vaga. Que droga. O problema é que, assim, realmente, durante a pandemia, teve um decreto que todas as CNHs que venceram de comecinho de março para cá, elas estavam automaticamente renovadas. A minha venceu em maio, né, eu estou para lá e para cá com a CNH vencida, porque não podia renovar. E eu não vi se eles suspenderam esse decreto. Se suspendeu, eu tô pego. Então, agora acho que está voltando. Eles estão pedindo, eu acho, porque eu fui parado com um amigo meu no sexta ou no sábado, não lembro, e a minha tinha vencido dia 7, estava tranquilo, mas a do amigo meu venceu dia 19/2, exatamente no dia que começou esse decreto. Isso.
Aí um policial falou para ele que estava vencido, o outro falou que não. Falou assim, a partir de hoje você tem 30 dias para poder renovar. Então, acho que estão voltando. Ele falou assim, como o Detran está voltando agora, está tentando voltar lá para o poupa-tempo, acho que estão pedindo para renovar. Cara, mas o chato disso é o tal do exame médico, né? Por isso que eles estão fazendo presencial, porque nem precisava. Mas enfim, obrigado, Samuel. Bom, então, no nosso cronograma tem um workshop marcado para vocês, né, que era um seminário, workshop seminário, a gente pode chamar da mesma coisa, no dia 19 e no dia 29 do 10. Está errado, é 19 e 26, salvo engano. Então aí no finalzinho da aula a gente fala um pouquinho sobre isso também. Tá? Esse material já está disponível no AVA, vocês podem baixar lá em material de apoio, está à disposição de vocês. Antes de olhar para frente, eu preciso olhar para trás. Tá? De 2010 até 2020, o que aconteceu nesses últimos 10 anos? Janelinha curta, tá? Primeiro, né, vocês também não são da época, loja de disco, loja de venda de LP, cassete, DVD é mais novo, não, CD, DVD e Blu-ray. Tem loja de disco ainda hoje? Não. Gente, quem hoje ainda baixa MP3 para colocar num pendrive para ouvir no carro? Pouquíssimas pessoas. Aquele pessoal que vendia, né, vendo pendrive com 500 mil músicas. Também não. E vocês não usaram, mas tinha um serviço também chamado Napster. Napster foi o primeiro cara a fazer pirataria de música. E aí entraram com algumas ações e tal, derrubaram o Napster. Né? Ficou uma multa enorme lá da indústria fonográfica para caso ele voltasse. Mas hoje, né? Estou falando do Spotify, mas depois do Spotify outros surgiram, né? Um chamado Deezer e um monte que vocês conhecem ou não, porque vocês já são da geração que nasceram com tecnologia. Eu me adaptei à tecnologia, então a gente tem um gapzinho aí. Vocês conhecem muito mais ferramentas de streamer do que eu. Mas eu estou pegando o Spotify como exemplo, tá? Faliu gravadora e loja de discos. Né? Hoje, os estúdios independentes, alguns com muita qualidade, inclusive, você vai lá, grava lá o seu single e você coloca nessas plataformas. Pronto. Tem alguns artistas que eles disponibilizam novas músicas nas plataformas, né, para que as pessoas possam ter acesso, as pessoas possam ouvir. Então, ele não tem 10 anos, não é o Spotify. Não vou falar que o Spotify ainda não dá lucro, isso aí eu já falei no comecinho dos nossos encontros. Netflix faliu locadora, né, o serviço de streamer da Netflix quebrou meio mundo, e muitos dormiram em cima disso. Agora, né, mais recente, que a Amazon Prime lançou o seu serviço de streamer, que acho que esse ano ia entrar o serviço da Disney. Outros grandes provedores de filmes, de streamer, de séries, né, eles acordaram e estão lançando as suas próprias plataformas. Né? A Claro lançou junto com o seu plano de internet, net Claro, né? Está falando de uma coisa só. Lançaram o tal do WoW, algo assim, não lembro agora o nome. Mas é um serviço, uma plataforma deles de filmes também. Tudo isso por conta desse carinha aqui, que resolveu revolucionar o serviço. Tinha isso há 10 anos atrás? Não tinha. Né? E olha o estardalhaço que isso causou. Booking, né? Para quem não conhece, Booking é uma plataforma que você consegue fazer cotação e locação de reservas de hotel, pousada e afins, né? Num ambiente só. Né? E muitas vezes é mais barato você usar um serviço desse do que você fazer a reserva no próprio hotel. E aí você tem a classificação de acordo com a quantidade de estrelas, quantos dias você quer ficar,
o tipo de quarto, enfim, é outra realidade. É um serviço que as agências de turismo, elas usam o Booking para poder cotar para vocês. A diferença ainda de uma agência de turismo e você montar a sua própria viagem é que você terceiriza, né? Ele se encarrega de cotar o todo. E algumas agências têm alguns planos, como é o caso da CVC, que ela consegue um voo mais barato do que se você cotar na companhia. Então vocês ainda têm que experimentar um pouquinho disso, tá? Mas revolucionou também. Google, né? O Google faliu. Listel era lista telefônica. Páginas amarelas era um outro serviço. Ah, gente, vocês não pegaram isso, mas aquela lista telefônica grossa servia para quê? Para ficar embaixo do telefone, né? Quando você precisava ligar para alguém, você ia lá na lista, em ordem sobrenome, achava a pessoa que você queria e o telefone. E essas páginas amarelas eram onde tinham serviços. Eletricista, vai na página amarela, na letra E, tem lá os eletricistas. Encanador, página amarela, letra E, encanador. E hoje? Pergunta para o Google, né? Encanador Araçatuba. E vamos ver o que aparece lá. Tá? Enciclopédias, né? Também vocês não pegaram, vocês não fizeram trabalho de escola tendo que ir na biblioteca e pesquisar na enciclopédia mais famosa. Os pais de vocês, talvez os avós de vocês, conheçam a Barça, que era a enciclopédia. Hoje ninguém usa enciclopédia, vocês usam o quê? Google. Pergunta para o Google e para a Wikipédia. Apesar de que vocês sabem que a Wikipédia não é uma boa fonte de consulta acadêmica, mas tem muita coisa lá. Airbnb. Airbnb não tem 10 anos também, mas está complicando a vida dos hotéis. Por quê? Porque as pessoas, elas locam sua própria residência para temporada. Eu tenho um apartamento em Araçatuba. Em Araçatuba está tendo, agora não está tendo nada, mas o ano passado teve a BQM, né, teve o evento deles aqui, e muitas hospedagens, muitos ranchos, até para os caras poderem colocar os cavalos e tal, tudo por Airbnb, né? Eu quero um sítio em Araçatuba, por 30 dias. Então, o pessoal que vai viajar para fora do país não precisa mais. Como é que eu reservo um hotel, uma casa em qualquer lugar do mundo? Airbnb. Pegou muito bem. Tá? E aí as pessoas estão deixando de usar os serviços de hotéis para poder ficar em casas. Tem ofertas ali que o cara aluga um quarto. Eu alugo para você um quarto e um banheiro. Normal, compartilhado, custo. É claro, respeitando os devidos cuidados que isso acaba gerando. Além disso, WhatsApp, complicando as operadoras de telefonia. Depois, o WhatsApp não tem 10 anos, tá? Depois que inventaram o WhatsApp, eu nunca mais fiquei sem crédito para ligar para ninguém. Hoje as pessoas não ligam mais. Elas fazem uma chamada de vídeo ou de áudio. Não liga. Não gasta mais os seus créditos fazendo ligação telefônica. Acabou aquela preocupação. Seu telefone é TIM, Vivo ou Claro? Para eu saber se eu vou te ligar ou não. Não é? Porque antes você só tinha como ligar de TIM para TIM. Não tem mais isso. Então, o serviço WhatsApp, ele quebrou essa barreira, tá? Só que tem um aspecto, não sei se vocês sabem, tá? O WhatsApp, ele não pegou de maneira global, no mundo todo. Porque em outros lugares, em outras regiões, as pessoas não têm problema de crédito para ligar para alguém. Já está lá, ela usa. E tem também, eu não tenho, tá? Mas tem também o serviço da Apple, né, que você consegue fazer a ligação direta. Você não precisa usar o WhatsApp. O pessoal que tem iPhone usa o WhatsApp para falar com quem não tem iPhone, né? Porque você consegue falar direto. Esqueci o nome do aplicativo, se alguém souber depois, ou coloca aí, ou abre o áudio e fala pra gente.
Mas é um aplicativo do próprio iPhone que você conversa de iPhone para iPhone e não paga nada para isso. Samuel está expert em mídias sociais, né? Elas estão complicando os veículos de comunicação, tanto que, né, o que aconteceu com os rádios? As operadoras de rádio mesmo, foram para a web. E hoje as operadoras de rádio, que antes era só voz, tiveram que colocar um streaming ali, tiveram que colocar imagem, tiveram que revolucionar saindo só do áudio para o vídeo, por conta de toda essa inovação, de toda essa evolução. Samuel, você quer falar um pouquinho de mídias sociais com a gente? Você que já está quase formado em mídias sociais. Opa, perdão, professor, você pode repetir? Eu estava ali no banheiro. Tá vendo, gente, como a gente pega no pulo? Eu tenho um robozinho aqui que fica acionando, ó, banheiro, banheiro. Nada. Eu falei que você é expert em mídias sociais. Você quer falar um pouquinho para a gente como é que isso está impactando a nossa vida? Dar um briefing da sua apresentação ou te atrapalha? Então, professor, hoje foi um dia meio corrido, eu tô um pouco cansado, eu preferi não falar, não. Tá cansado a ponto de falar? Você tá Exato. cozido, hein, mano? Eu tô. Tá boa. Mas vamos lá. Tá bom. Assim como eu quebrei o galho da Giovana, eu vou quebrar seu galho também, Samuel. Você me deve uma depois. Beleza. Mas as mídias sociais, elas estão substituindo os veículos de comunicação. E aí as empresas, a grana que investiu em TV, por exemplo, as empresas estão investindo em outras formas de divulgar o seu produto, de chegar até as pessoas. E aí vocês não pensem que é somente usando um Facebook da vida, ou mesmo Instagram, para poder chegar no público final, né? As empresas, elas conseguem ter uma iMessage, obrigado, Matheus. A iMessage é a ferramenta de mensagem é isso mesmo, do iPhone, né? Mas mídias sociais, as empresas conseguem ter uma segurança, um controle maior quando eles divulgam no meio internet. Em que sentido? Eles conseguem saber exatamente uma campanha que eles soltaram, quantas pessoas visualizaram, quantas clicaram e compraram, quantas nem clicaram, né? Chegou e a pessoa não abriu. Mesma coisa com o mail marketing, né? Com os e-mails que eles mandam, que vocês às vezes abrem, às vezes não abrem. E é assim, ó, se você abrir uma vez, eles vão te mandar mais. Poxa, Chicão, mas eu recebi, eu nem cliquei, mas ele sabe que você recebeu. Mas eu cliquei e só olhei, ele sabe que você clicou. Então, hoje, as empresas elas conseguem saber muito mais assertivamente onde que elas estão chegando, quanto que elas estão sendo impactadas ou conseguindo impactar com as suas campanhas, tá? Vocês não devem ter observado, mas isso é o caos, gente. Eu vim aqui para sortear os números de vocês. Aí, tudo que você pesquisa, né? Esses caras, eles acham e eles te mostram e eles trazem para você, né? Os cookiezinhos ali, os cookies estão em ação e eles estão massivos, né? Quando alguém cria um site, ele já cria um espaço aqui para os banners patrocinados e vão carregar aquilo que você precisa. Gente, na boa, como é que esse cara sabe que eu estou perto do Rondon? O supermercado Rondon, ele, tudo bem, tem a propaganda de TV, mas olha isso, gente, como é que ele sabe que eu estou aqui? Né? Que eu estou aqui tão perto? Então, essas mídias sociais, elas permitem uma comunicação direta e uma mudança. As TVs precisam se reinventar, né? As pessoas não ficam mais tanto tempo em TV aberta como ficavam. Tem uma, aspas, tragédia anunciada nos próximos anos, eu não sei ao certo quando é, que eu não vou muito ao fundo nisso, mas tem a renovação da concessão da Rede Globo. E eu não sabia, tá? Eu fiquei de cara ontem quando eu soube
ouvindo a matéria, né, que a Globo não tinha renovado com o Renato Aragão, por exemplo, que é um dos ícones dela. Então, assim, até os grandes veículos de comunicação estão tendo que se reinventar, estão sendo impactados por essas mudanças que estão acontecendo. Além de aspectos políticos que eu nem vou entrar nesse mérito com vocês. Uber. Gente, quem pensava em Uber? Até a tiazinha, né? Tiazinha não, a avózinha de 70 anos, ela usa Uber hoje. De repente o neto é quem pede o Uber, né, para pegar a avó e levar ela, sei lá, no médico, né? Mas não tinha, né? Tinha taxista. E aí a variação dos taxistas, ela surgiu com o nome de mototáxi. E durante um tempo era o que tinha, né? As pessoas tinham que se deslocar, mototáxi. Ok. Depois que o Uber se expandiu no Brasil, o que aconteceu com os mototaxistas? Hã? Quem pega mototáxi ainda hoje? Poucas pessoas. Eu não sabia, eu achava que a disputa do Uber aqui em Araçatuba era com os taxistas. Uber, ele concorre com os mototaxistas, porque o valor da corrida está muito perto. E o conforto que o Uber te dá é muito maior do que um mototáxi. Tá? Então, assim, são mudanças que elas acontecem. Os aplicativos, e aí alguém tenta inventar um aplicativo regional, que a tarifa é menor, e além do Uber, você tem um serviço de táxi, Easy Táxi, e outros, né, que existem, mas vão se reinventando, né? Por que vocês acham, e alguém de vocês, para o seminário, vai pesquisar um pouco mais sobre isso, por que vocês acham que a Uber, a empresa Uber, ela investe tanto em carros autômatos, carros que andam sozinhos, carros que não precisam de motorista? Está olhando para frente, é o próximo passo. Eu não preciso de um motorista de aplicativo, eu preciso de um veículo de aplicativo. Chamo, ele vem, me pega, me deixa onde eu vou e segue a vida dele. 24 horas por dia, sem cansar, né? Sem ter jornada de trabalho, sem ter desatenção, sem ter assédio e coisas que acabam vindo aí junto com essas mudanças. Então, mudou muito, tá? OLX, uma propaganda massiva no começo, desapega, desapega, né? Vamos desapegar, o negócio é desapegar, por quê? Classificado em jornal, outras formas de você vender, mentalizou? OLX. Agora, há um tempo, né? Facebook, por exemplo, criou o Marketplace, que permite você anunciar as coisas em um monte de lugar ao mesmo tempo. Tinha isso antes? Não tinha. Mudança, inovação. Smartphone acabou com revelação. Só realmente quem é apaixonado por fotos hoje tem uma máquina e quando tem uma máquina profissional e revela suas fotos. A grande maioria de vocês não revela foto. Só tira, né? Um evento, 500 fotos no fim de semana. Tudo bem que você não vai ver depois, mas também não custa tirar e armazenar, né? Então, os smartphones, eles revolucionaram sim um monte de coisas que a gente fazia em equipamentos separados, está num lugar só. E a indústria, né, haja vista a Kodak, que era a maior fabricante de filmes e de papel para revelação, literalmente quebraram, porque não apostaram nas máquinas digitais. E as máquinas digitais, elas foram substituídas pelos smartphones. Hoje tem smartphone com 3, com 4, com 5 câmeras, 4 na frente, 18 câmeras atrás, que pega a imagem e tal. Coisa que máquina nenhuma tinha isso antes. Né? Revolução. Zipcar, né, tá complicando as locadoras de veículos e o próprio pool do Waze Pool, que você vai para algum lugar, verifica se tem alguém indo, tem alguns aplicativos de carona, né? É claro, tem alguns riscos aí que a gente tem que medir, mas são coisas que funcionam. Né? Hoje você tem um
um ônibus, né? Eu não me lembro agora o nome do aplicativo, mas você tem um ônibus daqui para São Paulo que você, em época de pandemia não, mas antes você podia reservar e era cooperativo, né? Quantas pessoas estão interessadas? Deu para fretar o ônibus? Deu. Então, freta o ônibus e vai para São Paulo. Não depende mais das empresas de ônibus. Coisas que vão mudando, vão revolucionando. Tesla, né, complicando a vida das montadoras. Tesla, eles estão investindo muito, muito, muito nos carros elétricos, né? Por acaso, esse final de semana eu tive que me ausentar, tive que fazer uma viagem. Cheguei num posto, né, no estacionamento, tinha lá um negócio estranho. Eu falei, pô, o que é isso, né? Era uma vaga para abastecimento de carro elétrico. Tem uma tomada. O cara chega com o carro elétrico, para lá, pluga na tomada e vai tomar um café. As coisas estão mudando, né? E-mail. Complicou a vida dos correios, né? Poucas pessoas hoje mandam cartas. Pô, mandar... Gente, que coisa mais antiga do que mandar boleto pelo correio? Não precisa mais, né? A pessoa tem um aplicativo, recebe o PDF, ou no aplicativo mesmo gera o código de barras. Para que correio? É claro, aqui tem uma questão política que eu também não vou entrar. Estão sim sucateando os correios para poder vender. O grande ponto é esse, tá? Existe uma estratégia política por trás da má qualidade nos correios. E eles criam, e quem tem pessoas próximas que trabalham para os correios, eles estão criando condições de trabalho horríveis para que os carteiros e os profissionais façam greve e eles apontem o dedo e falem, tá vendo, ó, tem que privatizar, gerando insatisfação dos usuários finais. O Waze acabou com o GPS. Empresas que estão de olho, então, por exemplo, acho que a Magazine Luiza ia comprar os Correios, não ia? Algo do tipo? Por quê? Porque, cara, não tem uma estrutura melhor de distribuição do que a dos Correios. É um tremendo serviço, mas interesses políticos estão colocando ele à venda, tem que privatizar. E para o Magazine Luiza, que já comprou grandes empresas, entre elas a Netshoes, né, que deve entregar, acho que esse ano, a marca para o Magazine Luiza, para eles, em termos de logística, é importantíssimo, né, porque eles vão pegar e eles vão continuar com toda a distribuição. Então, coisas que a gente não sabe, né? Vocês não, mas eu, no começo, né, eu cheguei a comprar uns aparelhinhos de GPS. Comprei o aparelhinho, coloquei que ele me dava o mapa, principalmente quando eu tinha que ir a São Paulo, né? E hoje? Não, tá tudo no celular. Então, o Waze jogou fora todo o GPS. Tanto que a Google comprou o Waze. Aí, pegando o que o Eduardo falou para a gente agorinha, o Banco Original e o Nubank ameaçam o sistema bancário tradicional. Ameaça sim, né? Você não paga taxa, você tem cartão de crédito pré-aprovado, você não tem tarifa, você faz transferência sem tarifa. E os bancos tradicionais, com horrores de taxa, não sobrevivem, né? Então, quem imaginava que com os bancos ninguém mexe, não, banco é um negócio que nunca vai mexer, que nunca vai mudar, se enganaram, né? Um grupo de pessoas numa startup lançaram uma ideia e essa ideia virou Nubank, né? Se mantém de pé? Se mantém de pé. Por quanto tempo? Não sei dizer, tá? Mas inovações como essa trouxeram, agora em novembro, né? E alguém colocou lá no fórum para gente, salvo engano, 16 de novembro, entra o Pix, né? Que é o pagamento automático. Aí, Samuel, você fez uma transferência lá, você pagou um boleto do Detran, na hora cai para o Detran. Não tem essa desculpa de 10 dias. Eu fiz uma transferência para você num sábado, segundos após eu fazer a transferência, já está na sua conta. Antes, se eu fizesse na sexta, após as 9,
só ia cair na segunda a partir das 8. Eu não fazia TED fim de semana, enfim. Né? O sistema bancário, o sistema de pagamentos, ele está se revolucionando, está mudando, está tendo que se adequar. Tá? Isso por conta dessas startups aí que estão surgindo, estão mexendo e estão incomodando aqueles que existem. A nuvem acabou com o pendrive, um novo conceito de armazenamento, de segurança. YouTube, né? Complica a vida das TVs. Os adolescentes não assistem mais canais abertos. Né? Sem saudosismo, tá? Mas eu era da época do Globinho, né? Todos os dias de manhã, das 8 às 10, tinha desenho. O que eu fazia? Acordava cedo e sentava das 8 às 10 para assistir desenho. E depois? Depois não tinha. Quando que eu ia ver desenho? Ah, tinha algum outro canal que à tarde, de tal a tal hora, tinha desenho. E hoje? A molecada tem desenho a hora que quer. E o desenho que quer. Você vai nos restaurantes, é todo mundo de galinha pintadinha para cima, né? E as crianças com o smartphone, a vida que segue. Então, TV aberta está fadada realmente a morrer. Não tem programação que prenda a atenção. Né? E aí tem também os movimentos, né, de não a algumas TVs por conta de conteúdo, por conta de direcionamento, e aí vai de cada um. Mas YouTube acabou com tudo isso, gente. Mas o YouTube também tem que ficar esperto, porque daqui a pouco alguém vai lançar um outro serviço, sei lá de quê, que vai derrubar o YouTube. É natural. Então eles não podem pensar que nada vai acontecer. Né? Facebook e Instagram, portal de conteúdo. Antes a gente tinha os portais, né? O UOL era um portal, o BOL era outro portal, Terra. Quem fica olhando esses portais hoje? Não, você quer saber? Vai no Facebook ou, como o Samuel já disse, né? Vai no Twitter. Segue lá algumas pessoas de referência, algumas empresas. Lá você vai saber o que está acontecendo. Muito mais rápido do que nesses grandes portais. Tem um conceito novo que é o conceito de coaching. Né? Você é treinado a fazer alguma coisa. Né? Mudou a forma de aprender. Um novo modelo mental, uma outra forma de pensar. Então, isso também revolucionou. Tá? Eu estou fazendo um trabalho de coaching, né? Estão fazendo comigo, e eu posso garantir a você que muda muito a sua forma de pensar. Mas é claro, você tem que procurar um profissional que tenha condições para isso. Trabalhar alguns aspectos como dificuldade em falar em público, timidez, ou mesmo insegurança, né, em se portar diante de algumas situações, enfim, né, abre para a gente ali um monte de opções. Não podia deixar de falar, né, o Tinder e os seus similares complicam baladas e similares. O comportamento humano mudou demais. Né? Pandemia não tinha balada mais, fim de semana. E aí? Como é que as pessoas iriam se encontrar, iriam conversar e tal? Bom, os detalhes vocês conhecem muito, muito, muito mais do que eu. Mas mudou. Coisa que a gente não achava que fosse mudar. Né? Não imaginaria que poderia mudar. Bom, e aí agora eu olho um pouco para frente, né? O que vai acontecer mais para frente na vida de vocês? Primeiro, né? Até 2020, a gente está em 2020. Isso aqui foi antes de pandemia, tá? Então vamos jogar isso aqui mais 2 anos para frente. Estados Unidos vai criar 20 milhões de novos empregos. $24 milhões existentes, né, estão com aposentadoria aí na frente. Já vão se aposentar, aqueles que já não se aposentaram. Então isso gera para vocês uma enorme possibilidade. Gostaria que vocês continuassem todos aqui, em Araçatuba, em região, né, Bilac, Glicério, Clementina, Brejo Alegre, né, e afins. Mas, gente, abre a cabeça, se prepara, busca um outro idioma e vai desbravar o mundo. Tá? Não fica preso esperando as coisas acontecerem. As oportunidades estão aí.
Mais de 95% dos setores que serão criados é na área de serviços. Contabilidade é serviço. Novos empregos, o que eles estão pedindo? Formação universitária e abstração estatística. Você conseguir, além da formação, você conseguir fazer análise de números, de dados, de fatos. Os candidatos com uma grande conjunto de habilidades e técnicas para realizar tarefas específicas. Tem que abrir a mente de vocês, não é só contabilidade, é de finanças, é um pouco de tecnologia, é um pouco de economia, é um pouco de administração. Tem que juntar essas habilidades todas para aquilo que você vai exercer. TI tem um papel definitivo e eu não estou falando isso em causa própria, não. Né? Vocês têm visto que TI é apoio, é ferramenta. Então, para poder usar, você tem que conhecer. Tá? E esse material não fui eu que montei, não. Aí, falando de impulsionamento, falando de mudanças que eu estou projetando a gente lá para frente, né? Peguei essa matéria hoje, né? É um título de 6 de fevereiro, comecinho de pandemia. E o vírus, né, coloca os robôs na linha de frente dos hospitais chineses. Vocês podem achar essa matéria, eu coloco lá para vocês o link se quiserem. Mas os pacientes infectados com o novo coronavírus são atendidos em um hospital improvisado, né, aqueles hospitais de campanha, em Wuhan, onde foi a primeira infecção. E o que eles têm? Eles têm computadores que vão monitorando esses pacientes. Já que não tem a quantidade de profissionais de saúde suficiente, eles lançaram computadores e robôs para poder fazer o acompanhamento e monitoramento do paciente. Vamos lá? Por que tem que ter um profissional que aponta um termômetro para ler a sua temperatura quando você chega num supermercado, por exemplo? Isso vai ser comum, tá? Não pensem que o ano que vem, com vacina, isso vai mudar, porque outras ondas virão. Reza a lenda e não sou eu que estou falando. Por que eu não tenho um sistema inteligente? E já ofereceram, tá? Mas ainda está um pouquinho caro. Por que eu não tenho um sistema inteligente que ele dispara esse infravermelho do termômetro, pega a sua temperatura e um alertinha lá, né? Tudo bem, pode seguir, opa, negativo, vai ali para o lado. Entre outras coisas. Então, a pandemia, né, ela provocou aí essas mudanças. Segunda matéria que eu também achei foi essa aqui, né? Robô entrega comida a pessoas em quarentena na China. Tem um videozinho na matéria. É uma matéria do dia 30/1, onde um robozinho ele vai entregando nos quartos a comida daquelas pessoas que estão isoladas. Ao invés de ser um garçom, né? Ou algo do gênero, que poderia ser contaminado, que vai passar no corredor aqui entregando as comidas de cada quarto, né? Você tem um robozinho que ele se desloca no corredor do hotel e vai acionando as pessoas para elas retirarem o próprio alimento. Depois, pode passar aqui recolhendo os resíduos sem ter contato nenhum com o humano. É quarentena, é isolamento. Né? Um pequeno robô chamado Little Peanut, ou Pequeno Amendoim, está entregando comida a pessoas em quarentena, depois que viajarem com o voo com pacientes que se acredita estejam infectados, né, em Wuhan de novo. Então, de um jeito ou de outro, né, essa pandemia ela vai dar um boom em um monte de coisas que elas iriam acontecer em 5, 10 anos para frente, elas estão se tornando reais agora. Né? Aí vocês têm que olhar e acompanhar. Um aspecto que eu quero reforçar com todos vocês é que perceberam que quando eu falo de tecnologia, eu vou buscar exemplos, eu não fico preso a uma coisa só. Né? Eu não fico preso só à contabilidade, eu falo também de serviços, falo também de negócios, de empresas, para a cabeça de vocês, pum, abrir. Porque não necessariamente vocês vão atuar na área contábil. Vocês vão ter a formação em contabilidade que permite que vocês atuem em várias áreas diferentes. Eu já disse a vocês, eu sou formado em contábeis. Tá? Então, tenho sim a formação e atuo em outras áreas. Contabilidade me ajudou? Muito. Minha visão de negócio, de empresa, de números, ela é muito mais aguçada.
pelo fato de eu conhecer a área contábil, a área de vocês. Novas profissões, né? Bioinformacionista. Opa. Coaching. Profissional de marketing digital. Sei que você está cansado, Samuel, mas se você foi para essa linha, dá uma pesquisada. Tá? Entender como é que isso funciona, quais são os reflexos, quais são os impactos, talvez valha a pena. Hacker genético, né? Porque hoje boa parte da genética ela vai estar ligada à tecnologia. Né? Como é que eu vou driblar problemas genéticos? Vou criar alternativas para problemas que as pessoas podem desenvolver. Engenheiro hospitalar, especialista em simplicidade, né? Depois vocês podem pesquisar que isso aqui faz parte da matéria, tá? Técnico em telemedicina, a gente já está vendo telemedicina hoje, monitoramento de pacientes com suspeitas de Covid, estão em isolamento em suas casas e eles são monitorados. Por quem? Por esse técnico aqui de telemedicina. E aí o interessante, não sei se vocês sabem, é que eles têm buscado profissionais de várias áreas para atuar com telemedicina. Ah, o cara fez veterinária, recém-formado, pode fazer telemedicina. É monitorar a pessoa, é interagir com ela, é saber como ela está. Ah, o cara fez turismo, pode também. Você não tem que ter uma formação específica na área de saúde, até porque falta profissional de saúde hoje. Gestor de qualidade de vida, conselheiro de aposentadoria, isso aqui é um ponto, envolve muito a área de vocês. Salvo engano, ano passado aprovaram a mudança nas regras de aposentadoria, e aí as pessoas não se aposentam mais, então elas têm que buscar alternativas de investimento para a sua sobrevida, né? Falando em alternativas de investimento, eu fiz o convite para alguém da sala de falar para a gente sobre investimento, porque a pessoa está estudando, é um entusiasta de investimentos, de ações, aplicações, e ele não me respondeu ainda, está lá pendente. Depois me chama inbox e fala aí se a gente consegue 20, 30 minutinhos para falar de investimento, para abrir a nossa cabeça. Professor. E aí, João Milton? Oi. Vamos ou não vamos? Vamos? Vamos, né? Beleza. Então vamos colocar um seminário seu naqueles 2 dias lá para você falar para a gente sobre investimento, beleza? Beleza, então, tá combinado. Mentira, pode falar. Professor, tipo assim, igual a gente tá falando de aposentadoria. Uma alternativa interessante são fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Você, em vez de comprar uma casa, você compra cotas desse fundo e esse fundo ele te paga mensalmente a quantia. Se eu não me engano, geralmente é 95% do que é pago do aluguel a esses fundos. E aí você recebe isso mensalmente. Só que o que é interessante? O valor dessas cotas é um valor muito menor do que seria comprar uma casa. Eles geralmente é R$ 130, 120, por aí. Então, e o rendimento deles é geralmente em torno de 70 centavos, essas coisas. E não Ao precisa invés de você. você empatar 130 mil, vai lá numa casa, Isso, aí você tipo, coloca igual. parte disso num fundo e recebe um percentual do Muita aluguel. gente, muita gente acha que é vantajoso. Tipo assim, eu vou comprar uma casa, por exemplo, Alugar. isso, uma casa para alugar. Só que em vez de você pagar direto R$ 140 mil, e geralmente muitas pessoas não têm nem isso em caixa para já aportar, Financia, né? isso, financia. E aí, às vezes, ela paga um valor 2 vezes maior, 3 vezes maior, sendo que não é necessário. Às vezes, tem até uma metodologia que muita gente usa, que em vez de você financiar, você pega, aluga a casa, e, por exemplo, a casa é R$ 600 do valor do financiamento, e o aluguel dela é 300. Esses R$ 300 você investe, e daqui vamos por aí, 14 anos você pega e você
compra essa casa à vista e às vezes até com desconto. Em vez de você ter pagado O duas juro. vezes mais o valor delas. Só que depende muito do valor da entrada, depende de muita coisa, mas geralmente é bom, depende da sua rentabilidade, essas coisas. Ô, Só que, João, oi, você já sabe então, cara. Aí tem 9 ali, ó. Conselheiro de aposentadoria. Imagina você fazer um cartãozinho de visita lá e começar ou uma página ou pequenos vídeos no YouTube divulgando isso aqui, ó. Garanta sua aposentadoria. Começa a vender na sua sala, cara. Entendeu? Parece brincadeira, mas as pequenas ações, elas podem se materializar em grandes negócios. Basta você olhar para isso e falar, pô, tá aqui, é aqui que eu vou. Então é uma forma de juntar essa teoria que você está desenvolvendo e pesquisando com o que você está fazendo aqui. Né? Que aí você vai ter mais conceitos para poder aplicar. E todos vocês, não só João Milton, obrigado, João, pela contribuição. Né? E vocês podem, valeu. E vocês podem a qualquer momento, gente, interagir mesmo. Né? Para aí, né? Levanta a mão, me chama. Né? E vamos compartilhar conhecimento. Agora, esses conhecimentos de investimentos, mesmo que vocês torçam o nariz um pouquinho, né, é importante vocês terem. Abre a cabeça de vocês. Vocês juntam mundos diferentes para poder fazer o seu trabalho. Tá? De novo, obrigado, João. Coordenador de desenvolvimento da força de trabalho, que junta psicologia e administração. Gerente de herança, né, o item 11 aqui. Eu vou falar e vou falar uma vez só, tá? Porque não vai dar tempo. Eu tenho muita preocupação com empresas familiares. Vocês são contadores, vocês podem ser contadores de, sei lá, o cara, ele era um bom mecânico e ele montou uma oficina. Legal. E pôs o filho para ajudar a administrar. Legal também. Mas o que acontece muitas vezes quando esse bom mecânico envelhece e adoece é que não tem quem assuma a oficina dele. Aí o filho ou fecha ou vende. Então, me preocupa muito negócios familiares. Por quê? Porque normalmente, quando é familiar, o cara não prepara o seu sucessor. Quem vai cuidar da empresa depois que eu for? E vocês, enquanto contadores, têm que alertar esse tipo de coisa. Senão, vocês não vão ter empresa para fazer contabilidade depois. Tá? Profissões extintas até 2030. Chicão, meu tio é taxista. Sinto muito. Taxista, entregador, já tem entregas sendo feitas por drone, por robôs. Operador de telemarketing, já falei no comecinho da aula com vocês. Árbitro. Né? Quem curte futebol aí, a gente está vivendo um período, depois da Copa, né, que aquele assistente, volta e meia, está sendo acionada. Né? Não, vamos lá, vamos fazer o tira-teima para ver se foi falta ou não foi. Daqui a pouco tudo isso é monitorado e você tem um robozinho lá que vai apitar e vai indicar. Margem de erro, né, comparado com o humano, é muito menor, que ele tem várias câmeras, vê o lance de vários ângulos diferentes e pode ter o parecer dele. Chicão, você está louco? Posso estar, mas tudo bem. Caixa de banco. Né? Eu comentei numa postagem de vocês de hoje, nessa viagem que eu tive que fazer, rapidinho, foi um bate e volta, parei e abasteci. Um frentista. Senhor, o senhor quer o quê? Não, etanol, tá, pum, pois. Ah, ficou tanto. O que ele me deu? Um cartãozinho com QR Code. Falei, e aí, mano? O que eu faço com isso? Você pode ali pagar. Tinha 2 cancelas. Uma com operador físico e uma com autoatendimento. Onde que eu fui? Autoatendimento. Encostei ali, pus cartão, coloquei o cartãozinho do abastecimento. Pagamento. Não. Quer CPF na nota? Não. Tudo eu fiz. Não quero, tal. Tá aqui o cartão, digita a senha, tal. Liberada, cancela, abriu e eu fui embora. Operador de caixa. Conferir caixa, diferente de caixa. Tudo débito ou crédito. Né? Daqui a pouquinho eu vou pagar o próprio QR Code, eu vou apontar meu telefone naquele QR Code e vou pagar.
E aí libera a cancela para eu sair. Pronto. Coloquei isso na postagem de vocês hoje. Operador de máquina rural. Tem alguém aqui... Desculpa, gente, não lembro quem. Tem alguém aqui que trabalha na Solinftec, né? O que a Solinftec está fazendo? Criando soluções para demitir todos os operadores de máquina agrícola. Desculpa, mas é verdade. Computadorzinho de bordo, né? Recebe a programação, se desloca até aquele lugar onde ele vai trabalhar, ou você tem um cegonha, alguma coisa que leva o trator até lá, colheitadeira, o que for. E aí, tem um software, tem várias telas e o pessoal monitora. Esses dias eu vi uma matéria do pessoal de uma mineradora, que os caminhões, eles não são mais pilotados por pessoas, eles são autômatos. E a economia de combustível que eles tiveram é absurda, porque não é o operador com o pezinho pesado que sai acelerando de qualquer jeito e tal. É uma máquina que ela é programada, então ele consegue um melhor rendimento durante o processo. Tá? Corretor de imóveis. Para que corretor hoje? Eu pego grandes portais, um Zap, né, um zap.com.br. Zap é uma grande imobiliária. Tem imóveis em qualquer lugar do país. Imagens, eu posso fazer um tour por aquele imóvel. Gostei, não gostei, estou interessado, não estou. Não precisa de corretor mais. Né? Não sei se vocês passaram por isso em algum momento. Quero locar um imóvel. Tá bom, deixa eu ver as fotos. E quando não tem foto, eu faço o quê? Não tenho foto de imóvel tal, eu queria uma foto da fachada. Então, cuidado, né, com os corretores. Gente, nada contra, tá? É uma tendência de melhoria, tá no aplicativo, né? Põe na OLX, consulta na OLX, para que eu vou? E não que não mereça, tá? Mas eu tiro, inclusive, o atravessador, eu tiro o comissionamento disso. Fica mais barato. Digitador nem se fala, né? Com a CR hoje, leitura de documentos está muito mais rápido. Agente de crédito, né? Chatbot. O que você precisa? Preciso de dinheiro. Manda para mim, como foi o caso do Eduardo de novo. Manda uma foto do seu RG, o seu comprovante de endereço e o comprovante de renda. Eu vou lá, vejo qualquer empresa, vou na empresa, consulto a RAIS, se você consta como funcionário ou não, se o valor do seu salário bate com aquilo que você falou que recebe, se não é falsificado aquele comprovante. Tem empresas de risco hoje, né? Emprestar dinheiro para o Eduardo Felipe é um risco? Não. Então, beleza, pode seguir. E para o João Milton? João Milton, então, não vou emprestar. Tem empresas que nos dão esse score hoje. Reparador de relógio, só se for muito tradicional. Relógio hoje tudo digital. Os smartwatches da vida, pior ainda, né? Quebrou? Joga fora e pega outro. Infelizmente é assim. Bom, futuro do trabalho, né, e o futuro de tecnologia. 40% dos trabalhadores devem estar ligados a alguma plataforma em 5 anos. Pandemia está acelerando isso porque, né, no meu caso, tudo que eu estou fazendo hoje é baseado na plataforma Microsoft. Eu uso Teams para comunicação na empresa. Aqui, para as aulas, a gente está usando Google como plataforma, né, o Meeting como forma de contato. Automação, né? A China está comprando 160 mil robôs em 2016. Para que é isso? Substituir postos de trabalho humano. O robô, antigamente, era só em grandes indústrias, né, automotivas. Hoje, robôs fazem tudo na produção. Máquina de bordado, quem é da região aqui? As máquinas de bordado, na verdade, um operador de máquina de bordado, ele opera 20 máquinas. Eu não preciso de 20 bordadeiras mais. Eu tenho o gabarito, que é gerado lá, quando eu faço o produto, encaixo na máquina e a máquina borda sozinha. 24 horas por dia. Máquina de corte, também de calçado. Faz tempo que o pessoal traz da Itália as máquinas de corte. Dá lá o molde e a máquina corta sozinha. Aí os cortadores de balancim, que usam as facas. Faca é caro, não precisa mais. Então,
robotização. 92% dos CEOs são os grandes executivos de negócios, acreditam que as empresas vão mudar a sua estrutura nos próximos 10 anos. De novo, 10 anos com pandemia foi encurtado. As empresas tiveram que se reinventar, renovar, mudar a forma de trabalho, né? E estão discutindo agora como é que eles vão se adequar a esse novo. Assistentes de trabalho ou assistentes digitais usando inteligência artificial, computação cognitiva, que é o computador que aprende, e robotics, né, e robotização. Nós temos o Echo da Amazon, nós temos a Siri da Apple, a Cortana do Windows, da Microsoft, o Watson da IBM, a Alexa do Facebook e a Vivi, né? Então, assim, vários assistentes que estão por aí. E os assistentes, eles estão saindo dos smartphones, né? Hello, Google. E aí o cara aciona aqui, não está mais aqui. Eles já estão vendendo caixinhas que tem esse assistente dentro. E vão interagindo com as pessoas. A Samsung tá com agora, se não me engano, chama Bixby, algo do tipo. Deixa eu escrever. Eu não cheguei a ver não, Samuel. Sim. Mas Bixby. Isso. E eles estão levando para as casas, né? E as casas inteligentes, e eu vou pedir para alguém falar de casa inteligente aí também, nesse workshop. Vocês vão ver, tá muito legal. Eu compro um kitzinho, coloco lá no meu relógio de entrada, coloco no relógio, coloco um plugzinho na tomada, acender luz, tuf, apagar luz, tuf, meia luz, tuf, desligar ar. Os ar-condicionado hoje, muitos deles já vêm com assistente que você instala o aplicativo, ligar, aumentar, diminuir, nananã. Gente, hoje é um aplicativo para ar-condicionado, é um aplicativo para a sua TV, é um aplicativo para o seu notebook. Daqui a pouco, esses caras juntam tudo num lugar só. Um grande assistente. Né? Você pode, vocês que vão construir as próprias casas, casa inteligente. Já dá para construir uma casa inteligente, uma casa sem fio, sem interruptor. Eu não preciso colocar um interruptor na sala ou na cozinha. Não, eu preciso do ponto de luz. Por onde que eu acendo? Todo mundo da minha casa, dentro da mesma rede, tem um aplicativozinho ali com uma senha, acender a luz do quarto, apagar a luz do quarto, nananana. Pronto. Isso já é real. Alexa. Legal, obrigado, Eduardo. E aí vocês vão pesquisar sobre isso, né? Vai ser um dos assuntos aí que alguém, e aí vocês não sabem quais serão os temas, alguém vai explorar isso pra gente. Comportamento, como é que vai ser analisado o comportamento? Né? Há 10 anos analisava o comportamento de uma forma, hoje analisa-se da mesma e daqui a 10 anos também. A sua integridade, o que você é. Conhecimento, avaliava-se de uma forma há 10 anos, avalia-se da mesma forma hoje. Chute para frente, como é que a gente vai analisar conhecimento? Conhecimento técnico específico ou um conhecimento de negócio? Então, vocês podem ter e desenvolver esses dois conhecimentos. Vou colocar um assunto aqui, né? Eu devo pedir para alguém também se aprofundar nisso. Existe uma grande discussão com relação à formação universitária. Existe uma linha de pensadores, eu não vou falar se eu sou contra ou a favor, não é esse o objetivo, mas existe uma linha de pensadores que já estão discutindo a formação em nível superior, o quanto ela contribui com as pessoas. Vocês, na área contábil, ainda têm um órgão de classe que ele exige a formação. Tá? Mas, por exemplo, no meu caso em TI, eu não tenho. Vou pegar um exemplo aqui, né, de alguém que não esteja aparecendo aqui na minha tela, um momentinho, por favor. Vamos lá. A Juliene, se a Juliene quiser trabalhar com TI, ser desenvolvedora, ser tester, pensar em soluções de TI, mesmo que a Juliene não seja formada em TI, ela pode. Tá? Agora, eu posso. Não, eu não posso.
Se eu quiser trabalhar na área contábil, eu posso? Não. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma prova e ter um CRC. É igual um advogado, tem que fazer uma prova e ter a carteirinha da OAB. É igual um dentista. Ele tem que fazer uma habilitação e pegar o CRM dele, um CRO. Um médico pega o CRM, enfim, seus órgãos de classe. Mas tem muitas profissões que elas não exigem, mesmo tendo nível superior, elas não exigem, não são órgãos de classe que exigem um registro. Tá? Exemplo é a área de TI. Não tem, infelizmente. Aí a questão, de novo, questões políticas que levam a isso. Contabilidade, né? E eu já estou finalizando por hoje, tá? 2 milhões de contadores nos Estados Unidos, deve crescer 16% até 2020, 200 mil vagas de emprego. Por que que vai crescer? E se cresce lá, cresce cá também, tá? Novas leis contábeis e demanda por consultoria gerencial e consultoria operacional. Anotem, e eu vou colocar aqui no chat um item que vocês precisam conhecer. Vou até colocar correto. Modelagem de processos. Eu vou pedir para alguém também se aprofundar nisso durante o workshop. Entender o que é modelagem de processos, é organizar a sua empresa, é deixar as coisas fluindo, né? Começo, meio e fim. Contadores dependem de TI para resumir transações e criar novos negócios, organizar dados e realizar análise financeira. Ponto focal, rastrear a transação financeira, transação e relatórios online. Então, por isso que contabilidade vai morrer? Não, não vai morrer. Ela vai ter uma outra abordagem, vocês vão poder fazer outras coisas que não é o dia a dia que a gente vê as pessoas fazendo hoje. Tá? Falando em tecnologia da informação, terceirização, que é o outsourcing, offshore, né? São empresas aí que são criadas para fazer negociações e transações, oportunidade de terceirizar trabalhos, mas sempre tem que ter alguém para coordenar. Conhecer assuntos emergentes em software e hardware, a gente falou um pouquinho disso em outras aulas. Para quê? Papel da TI, aumentar a proximidade com o cliente, mesmo em ambientes virtuais, melhorar a tomada de decisões, obter vantagem competitiva e assegurar a sobrevivência da empresa. Então, esses 4 itens são os itens que fazem com que as empresas invistam em tecnologia da informação. Terceirização e transações entre países. Você não tem limite. Hoje vocês fazem, principalmente as mulheres, muitas compras. E você não sabe de onde está vindo, se é da China, se é do Canadá, de onde for. Então, assim, você vende para o mundo todo. Mesma coisa do Brasil para fora. Então, você não tem limites mais para as operações entre as empresas. Todos têm que entender um pouquinho de TI, conhecer sobre banco de dados, informação digital, ter capacidade de analisar, entender e ajudar as empresas a fazer projeções, inferências, né? São testes ali, são simulações no seu ambiente. Juntar com alguém de TI para poder construir soluções que atendam à necessidade da empresa. Vocês não têm que saber fazer, mas vocês têm que saber quem que vocês vão escolher para estar com vocês. E preparar as mudanças nos ambientes ético, social e legal das empresas. Então, alguns pontos aí que vocês precisam cuidar dentro da sua atuação. Tá? Em termos de conteúdo, eram esses itens aí que eu queria compartilhar com vocês hoje. Aí tem um aspecto, faltando mais ou menos aí 5 minutos, que eu deixei para o final, que é esse workshop que a gente vai fazer. São 2 dias, dia 19 e 26. Passou as provas, semana seguinte tem um feriado,
para vocês se recuperarem. Na outra semana, 19, a gente começa esse workshop. Como é que vai ser isso? Eu vou definir para vocês um tema, um assunto. Vocês estarão organizados em grupos de trabalho. Quem vai definir o grupo são vocês. Ou acaso, né? Eu vou lá e coloco meu nome num grupo. Eu não sei quem vai colocar. Tá? Se vocês se organizarem, as pessoas próximas tal, podem se encaixar no mesmo, desde que tenha espaço. Limite, né? 4 pessoas por grupo. Mais que isso, não. Tá? E eu criei, já lá no fórum, 8 posts, 8 grupos ali criados. Então vocês vão entrar lá entre hoje e amanhã e vão colocar onde você se encaixa. Deixa eu mostrar. Aqui, preparação dos grupos seminários. Essa semana não vai ter discussão porque eu vou colocar os tópicos para vocês começarem a se preparar. Se eu clicar aqui, eu já criei, ó, grupo de 1 a 8. Chicão, o que vai falar cada grupo desse? Surpresa. Eu já sei, mas eu não vou deixar o tema, porque senão você escolhe o grupo pelo tema. Entenderam? Então eu vou deixar vocês, por exemplo, grupo 1, eu quero me inscrever nesse grupo. Então, eu vou responder nesse grupo aqui, né? Eu quero. E aí eu vou saber que, deixa eu voltar lá, que no grupo 1, o Chicão se inscreveu. Aí o Hélio também, o Samuel também e o Felipe. Já deu 4, não vou... Se por acaso tem 4 e um quinto entrar, eu vou falar negativo, né? Caça outro grupo. Quem chega primeiro se organiza melhor, quem conversa primeiro consegue deixar as pessoas próximas do mesmo grupo, apesar de eu não ser muito a favor disso, mas os critérios vão depender de vocês. Tá? Então, vocês têm aqui os 8 grupos e vocês vão se encaixando. Deixa eu voltar lá. Nesses grupos aí, e eu, a partir de amanhã, assim que os grupos estiverem montados, eu já tenho um grupo aqui com 4 pessoas, eu vou colocar o tema de vocês. Aí vocês vão começar a pesquisar esse assunto, a gente organiza isso, alinho com vocês na revisão da semana que vem, e vocês se preparam para a apresentação. Né? Chicão, quanto tempo? Mais ou menos de 15 minutos, 20 minutos ali, acho que dá para a gente trabalhar. Chicão, qual vai ser a ordem? A ordem que eu defini. Não é grupo 1, 2, 3, grupo 1 primeiro, grupo 8 por último. Não. Para vocês também não ficarem tendenciosos. Então, 2 surpresas. Primeiro, qual vai ser o assunto? Tem a ver com TI, tá? E segundo, quando você vai apresentar isso. Aí eu vou colocando para vocês essas informações aqui no fórum aos poucos. O que eu quero de vocês agora não, né? Mas até amanhã, ou quanto antes, né? É saber quem são as pessoas que vão estar nesses grupos aqui. E aí eu vou definir os 8 assuntos que vocês vão descobrir e vão pesquisar sobre ele. Ok? Então, isso é a atividade que a gente tem para as aulas do dia 19 e 26. Na semana que vem, revisão zona, né, preparando vocês para a nossa prova do dia 5. É isso? Dia 5/10. Ok? Bom, hoje o que tinha era isso, o material já está lá. Vou salvar essa gravação da aula e assim que subir para o Drive eu compartilho com vocês também. Ok? Sendo isso, muito obrigado a todos, boa noite, boa semana, né? Fiquem bem, precisando de alguma coisa, estou à disposição. Se surgir algum fato novo, eu mando lá no grupo de vocês, tá? Boa noite, Lívia. Marina, boa noite. Pamela, boa noite, boa semana a você. Ana Carolina, boa noite.